Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Nossa aula de hoje é sobre o capítulo 10, como as plantas se reproduzem. Então, o capítulo de hoje ele é um pouco mais extenso, tá? Então, provavelmente o vídeo vai ser dividido em duas partes, tá bom? Mas tudo dando uma continuidade para que vocês possam entender, tá? Então vamos lá, vamos ver como as plantas se reproduzem, né? Muitos de vocês devem estar se perguntando, professora, mas planta se reproduz? Se reproduz sim, tá? E de duas formas, nós vamos conhecer hoje, tá bom? Então, antes de tudo, tá? A gente tem que conhecer o reino das plantas, tá? Então, o reino das plantas, né? Ou é conhecido também como reino plantê, ou reino dos vegetais, tá? É o reino que é incluído as plantas, tá? Que são todos os vegetais. Então, engloba seres pluricelulares e com capacidade de realizar fotossíntese. Mas pode ter alguém, né, que tenha se esquecido, porque isso é normal. Professora, o que é a fotossíntese? Gente, a fotossíntese é o processo em que as plantas elas produzem, elas fabricam o seu próprio alimento, tá? Que é um tipo de açúcar, glicose, tá? Então, nesse processo da fotossíntese, tá? Elas fabricam o seu alimento para ela poder crescer e sobreviver, tá? Então, as plantas elas apresentam diversidade de formas, estando o reino subdividido em 4 grupos. Então, para melhor estudar, o reino das plantas foi dividido em 4 grupos, tá? Que são as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas, tá? Então a gente vai conhecer também cada uma delas, tá? Na apostila de vocês, vem falando sobre elas, mas vem dando as características, mas não coloca a imagem. Então eu coloquei a imagem de cada uma delas, tá? Porque aí fica mais fácil de vocês, até mesmo se for em algum lugar, já consegue compreender, já consegue ver, tá? Esses tipos de grupos. Então a gente vai ver cada um deles hoje, tá? Grupos de plantas. Então, como eu disse para vocês, eu coloquei como uma imagem. Por que eu tô dizendo isso? Porque vocês podem olhar a apostila e falar assim, ué, mas não tem as imagens. Então, eu coloquei para vocês. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco das briófitas. As briófitas, tá? É um grupo de planta, tá? Que não apresentam vasos condutores de seiva. Água e os nutrientes são distribuídos de célula a célula pelas briófitas, tá? Então, as briófitas, como vocês podem ver aí, é como se fosse um tapete verde, né? Quando a gente olha assim, acha tão bonito. Eu, na minha opinião, acho lindíssimo quando eu vejo esse tipo de vegetação, tá? Elas são pequenininhas assim mesmo, tá? Esse tapete verde aí, se a gente muitas das vezes se não tiver cuidado, a gente até escorrega, né? É escorregadio. Por quê? Porque é característico dessas plantas viver em ambientes aquáticos, tá? Com bastante água, tá? Para ela poder sobreviver e para elas também poderem fazer a sua reprodução, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Então, por mais que ela tenha o seu tamanho reduzido, são plantas que têm importante função ecológica, tá? Porque elas mantêm a umidade do solo, elas evitam a erosão, tá? Elas servem de abrigo para pequenos animais e também servem de alimento para pássaros, peixes, mamíferos, tá? Enfim. Então, são plantas, por mais que sejam bem pequenininhas, elas têm também importância na natureza, tá? Elas apresentam, né, elas se reproduzem por alternância de gerações, ou seja, elas podem apresentar duas fases reprodutivas, uma sexuada e a outra sexuada, tá? Mas nós vamos ver também daqui para frente. Vamos falar também um pouquinho agora das pteridófitas, tá? Coloquei uma imagem aí. Minto, vamos voltar aqui nas briófitas. Esse tipo de tapete verde aí, ele é conhecido, gente, como musgos, tá? A professora só falou do tapete verde, mas não falou o nome, né? Então, voltando aí, são os musgos, tá? Que é até escorregadio. Eu já escorreguei sim algumas vezes, porque tem locais que tem. A gente pensa que não é úmido, mas tá bom? É característico desse tipo de planta. E são os musgos, tá? Como exemplo. E no caso das pteridófitas, agora sim, tá? Elas possuem vasos condutores de seiva, tá bom? Então, elas conduzem a sua seiva para toda a planta
É conhecida como aí, eu coloquei como exemplo a samambaia, tá? Mas também tem as avencas, tem o xaxim, tá bom? E elas também têm um tipo de reprodução que nós vamos ver também, tá? Pode ter tanto assexuada como assexuada, tá bom? E é muito comum, né? A gente vê essas samambaias por aí. Então, são do grupo das pteridófitas, tá bom? Agora, nós vamos ver o grupo de outras plantas, tá? Que são as gimnospermas. As gimnospermas são plantas que possuem vasos condutores de seiva também, como as pteridófitas, tá? E elas apresentam grande porte, tá? Como vocês podem ver aí, são árvores grandes, tá? Eu coloquei como exemplo, tá? Esses tipos de árvores aí, mas temos também as sequoias. As sequoias são árvores enormes, tá, gente? Elas pegam, vamos dizer assim, um tamanho muito grande, tá? Elas não apresentam sementes, tá? Também não tem frutos. Elas apresentam sementes, mas não tem frutos, tá? E são conhecidas as sequoias, como eu falei, os pinheiros, eu coloquei aí, ó, foto de pinheiros, tá? Mas também vocês podem encontrar sequoias como as gimnospermas, como exemplo, tá bom? E a do lado são as angiospermas, tá? As angiospermas, elas correspondem ao grupo vegetal com muita diversidade no planeta, tá? Então, elas são encontradas em diferentes biomas, então, diferentes locais, tá? Elas apresentam flores, frutos, tá? E esses frutos vão revestir as sementes, tá bom? Então, coloquei como exemplo uma árvore frutífera, tá? Uma macieira aí, tá bom? E nós vamos conhecer agora os processos reprodutivos, tá? Como essas plantas aí, como eu dei, né, exemplos, já mostrei imagem, como elas se reproduzem? Tem alguma forma, tá? Então vamos ver? Então vamos lá, os processos reprodutivos. A capacidade dos seres vivos originarem descendentes é chamada de reprodução, né? Tanto nos seres humanos quanto nas plantas e nos animais, tá? Elas podem ocorrer de formas diferentes, podendo ser de maneira geral assexuada e sexuada, tá? A diferença entre esses dois aí é a participação de gametas, tá? Então, na sexuada não tem a participação de gametas, tá bom? Já na sexuada há a participação de gametas. No caso dos seres humanos, né? O homem tem o gameta masculino, que é o espermatozoide, e na mulher que é o gameta feminino, que são o quê? Os óvulos, tá bom? Bom, e nas plantas, como isso acontece? Nós vamos ver, tá? Claro que nas plantas elas não têm, né, o espermatozoide, não tem o óvulo, mas tem outras estruturas que vão fazer a reprodução, no caso da sexuada. E na sexuada, na assexuada, nós vamos ver também que tem outros processos, tá bom? Então vamos lá? Reprodução assexuada em plantas, tá? Como isso acontece? As plantas também podem se reproduzir de forma assexuada. Existem maneiras de reprodução das plantas, tá? Elas podem ocorrer de forma espontânea na natureza ou ser provocada pela ação humana, tá? Principalmente para o cultivo de plantas ornamentais e por interesse econômico. Então, a reprodução assexuada é, portanto, capaz de produzir plantas iguais, o que permite a produção em larga escala de uma mesma planta, mantendo suas características originais. Então, por que está falando isso? Por que está dizendo aí para vocês, né, no próprio texto, falando que as plantas, né, ela pode ser provocada, né, espontaneamente pela natureza ou pela ação do homem? Porque na sexuada, né, o homem pode produzir essas plantas através do que, professora? Através, gente, através de algumas técnicas que nós vamos ver, tá? E no caso da natureza, tá, que pode ocorrer naturalmente pela natureza, há também outros aspectos, tá? Na natureza ocorre da seguinte forma, tá? Na sexuada. Ela, por meio de propágulos, tá? Eu coloquei aí por quê? Porque através dos propágulos, tá? Com partes do corpo se destacando e gerando novos indivíduos,
tá? A gente chama isso até de fragmentação, eu coloquei para vocês verem. É possível originar uma nova plantinha, tá? Então, o que acontece? Se destaca do corpo, tá? Vai se destacando. E daí, quando cai no solo, tá? Tendo um solo bom, rico em nutrientes, água, né? Sais minerais, é formada uma nova plantinha. Então, isso aí é uma forma assexuada, tá? Da planta. Que é essa forma que não tem gametas, tá? Deu para entender? Bom, essa é a fragmentação, tá? E dentro da reprodução assexuada, temos também a propagação vegetativa. O que é isso? Bom, na propagação vegetativa, tá? Esse processo aí, ele ocorre o quê, professora? Pedaços de caules com botões vegetativos, eles são capazes de germinar e gerar uma nova planta, tá? Então, são tipos de estruturas, né? Vamos dizer assim, são técnicas, tá? Que o ser humano desenvolveu, tá? Por isso se chama propagação vegetativa, ele vai propagar a espécie, tá? O ser humano, ele teve a ideia de gerar novas plantinhas, tá? Através do que, professora? Eu coloquei aí como exemplo, tá? A alporquia, tá? E embaixo aí um que a gente conhece como enxerto, né? Que é chamado de enxertia, tá? Então o ser humano, eu coloquei essas duas imagens aí para vocês olharem, utilizam essa técnica, tá? E no caso da alporquia, consiste em enrolar um saco com terra ao redor do caule, tá? De uma planta já enraizada, para que ela desenvolva raízes e possa ser cortado, né? Que aí corta e planta novamente no solo. E na enxertia, o caule de uma planta, tá? Recém-cortado, é inserido no tronco de uma outra planta enraizada. E daí vai originar uma nova planta. Então, são métodos, né? Que o ser humano fez, tá? Que é o método de reprodução assexuada, que gera uma nova planta, tá bom? E no caso, né, espontâneo da natureza é quando se destacam, né, pedaços, né, dessa planta que caem no solo e dali vai se formando uma nova planta, tá? Então são métodos que são utilizados tanto pelo ser humano como pela natureza para formar uma nova planta, tá? Na reprodução sexuada, o que ocorre? Na reprodução sexuada, tá, nos vegetais, é feita, né, a fusão entre o gameta masculino e feminino. Essa fusão leva à formação de uma célula chamada zigoto, tá, que por meio desses processos de multiplicação celular origina a planta adulta, tá bom? De maneira geral, no reino plantê, o gameta feminino é grande, enquanto o masculino é pequeno, tá? Mas o ciclo reprodutivo sexual nas plantas possui alternância de geração. Então, vai sempre alternar. Pode, né, começar pela sexuada e vai para a sexuada ou alterna, tá bom? Bom, eu coloquei essa imagem aí de uma reprodução sexuada, tá bom? Para vocês poderem aí visualizarem como ocorre, tá? Então, aí tem o ovário, tá bom? Vocês conseguem visualizar? Tem uma imagem também na apostila de vocês, tá? Um pouco parecida com a minha, mas aí mostro direitinho para vocês, tá? Nós vamos falar sobre o pólen também. Por que tá aparecendo aí? Eu só quero que vocês guardem essa imagem, tá? O pólen no estigma da flor, essas aí são algumas partes, tá? Da flor, tá? E aonde cai esse pólenzinho aí, tá? Que ele é transmitido através dos insetos polinizadores, eles caem aí nesse estigma, tá? E chegam até o ovário. No ovário, tá? É encontrado aí a oosfera, tá? Que é o gameta feminino da planta, e daí vai se originar uma nova plantinha, tá?